Seja muito bem-vindo à 38ª aula do curso Missão Liberdade Financeira. Eu sou o professor Tiago Campos e hoje vamos falar sobre letras de câmbio, letras financeiras e recibos de depósito bancário. Vamos à aula. Temos para hoje, então, vamos ver as definições e características específicas das letras de câmbio, das letras financeiras e dos recibos de depósito bancário. Assim como eu fiz na aula de ontem. Antes de começar aqui, você já entendeu pela cronologia do curso? Não é um produto dos melhores, melhor dizendo, né? Aqui eu aglutinei até 3 produtos. Não são 3 produtos dos melhores ofertados, mas é importante que você conheça, tá? Também será uma aula mais corrida, mais en passant, mas, por favor, fique até o final para que você conheça pelo menos e saiba por que não é bom. Da mesma forma que CDBs, LCIs e LCAs, as letras de câmbio são títulos de renda fixa, claro, estamos na semana de renda fixa, emitidos por uma instituição financeira. A diferença é que, enquanto essas 3 primeiras opções são emitidas somente por bancos, quem emite a letra de câmbio é uma financeira. E qual que é a diferença entre financeiras e bancos? Tanto o banco quanto financeira fazem parte do Sistema Financeiro Nacional e são reguladas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Imobiliários. Além de empréstimos, ambas as instituições podem oferecer títulos de emissão própria. No entanto, no caso das financeiras, as opções são mais restritas, pois essas instituições emitem somente letras de câmbio e os recibos de depósito bancário. Tá? E aqui já é o primeiro ponto de análise crítica que eu gostaria que vocês fizessem. Temos os bancos gigantescos e temos as financeiras, a Crefisa da vida aí. Você tem a opção de comprar um produto de investimento de uma instituição muito sólida, um grande banco, e tem a opção de comprar de uma instituição financeira que certamente é mais frágil do ponto de vista de vulnerabilidade econômica. Onde você vai pôr o seu dinheiro pensando em renda fixa, que é para buscar proteção e preservação de capital? Certamente é na opção do banco, é na opção mais sólida, tá? Ainda que isso não pague uma taxa de juros tão atrativa quanto a financeira vai te pagar. Contudo, investimento em renda fixa é para preservar e proteger patrimônio, não é para oferir grandes lucros. Proteção e preservação sempre, segurança sempre. Então, por esse slide, já dá para concluir que as LCs e os RDBs não são os melhores produtos disponíveis no mercado de renda fixa, tá? Mas seguimos, vamos lá. Ao adquirir uma letra de câmbio, você está emprestando seu dinheiro a uma financeira. Simples assim. A instituição, por sua vez, pagará juros pelo período em que seu recurso ficar aplicado com eles. Podem ser da mesma forma pré-fixado, pós-fixado ou híbrida. Possui cobertura pelo FGC. Pelo menos isso, é uma coisa legal. Lembrando que o FGC vai te dar essa garantia, vai resolver o seu problema até 250 mil individual ou 1 milhão global. Contudo, há um desgaste administrativo, há um desgaste emocional quando esse tipo de seguro é acionado. Então, não é porque tem a cobertura que você vai lá e comprar os produtos, sendo que você tem opções tão boas quanto, não faz o menor sentido. Esse é o ponto, né? Em especial por isso, o risco atrelado à pequena robustez das financeiras, em especial quando comparado aos bancos. Não estou dizendo aqui que financeiras são frágeis, não é a padaria do seu Joaquim da esquina, com perdão do seu Joaquim, claro que não. Mas quando comparado com um banco, com o Itaú, com o Banco Bradesco, com o Banco do Brasil, poxa, tem comparação que essas 3 opções de banco são muito mais sólidas e robustas do que as financeiras. O que é que temos de características específicas para as letras de câmbio? Em relação às vantagens das LCs, está a possibilidade de conseguir taxas maiores do que de alguns CDBs, o que torna o investimento atrativo. É importante lembrar, no entanto, que por serem emitidos por instituições financeiras menores que os bancos, os papéis podem ter risco de crédito maior. É o que eu disse na última aula.
Cuidado com o fator ganância. Às vezes, por causa de 1% a mais no ano, você se expõe a um risco absolutamente desnecessário, tá? Por outro lado, as LCs não possuem liquidez imediata e seus prazos costumam ser longos. Logo, caso seja preciso resgatá-las antes do prazo, a forma de se fazer isso é recorrendo ao mercado secundário. E lá, o investidor pode acabar sacrificando a rentabilidade que contratou no início da aplicação. Uma das características interessantes de se investir na renda fixa é a busca por liquidez, em especial quando a gente fala da constituição da reserva de emergência. Se este produto não tem uma liquidez interessante, é mais um bom motivo para que você não coloque o seu dinheiro lá. Quanto à tributação, as LCs são submetidas ao imposto de renda também na tabela regressiva e ao IOF, desculpe, isento acima de 30 dias, tá? Vamos agora para as LFs. Foram criadas lá em 2010 e surgiram como alternativa para que as instituições financeiras captassem mais recursos de longo prazo. E apesar de pouco conhecidas, estão com estoque próximo do CDB. O que quer dizer isso? Quando a gente passa uma régua em todos os produtos de investimentos existentes, o montante aplicado em CDB é praticamente o mesmo que em LF. A diferença entre eles, porém, consiste no fato de que a letra financeira é mais voltada para o mercado institucional, uma vez que o investimento inicial é alto, 150 mil inicial, em alguns casos até 300, a gente vai ver daqui a pouco. Ao passo que o CDB é mais voltado para o varejo, tá? Então, note que, embora o volume absoluto de dinheiro em letra financeira e CDB seja similar, mas a quantidade de pessoas, seja jurídica ou física, investindo, né, nas letras financeiras é muito reduzida, porque o volume é muito alto, então é muito nichado, né, para um público muito específico esse tipo de investimento. O fato de, em regra, ter o prazo mínimo de 2 anos para o resgate garante aos bancos uma fonte mais estável de recurso e confere maior rentabilidade ao investidor, em comparação aos demais instrumentos de renda fixa, tá? Note que, da mesma forma que você está emprestando dinheiro para o banco, assim como o CDB, contudo, o banco utiliza esse recurso que vem por essa porta de entrada para aplicações mais longas. Por consequência, ele trava o tempo de retorno, aí na casa de 2 anos, pelo menos. No que diz respeito à remuneração, também da mesma forma pode ser uma remuneração com juros pré-fixados, pós-fixados ou híbrido, admitindo o pagamento periódico de rendimentos em intervalos mínimos de 180 dias. Outra possibilidade é a emissão da letra financeira com cláusula de subordinação, conhecida como a letra financeira subordinada. Neste caso, elas não podem ser resgatadas antes de 5 anos e precisam ter um valor nominal unitário de R$300 mil. Enquanto a maioria, aproximadamente 70% das letras financeiras tem um prazo médio de 2 a 3 anos, as letras financeiras subordinadas são mais alongadas e 60% das operações possuem prazo médio entre 6 e 8 anos, tá? Antes de entrarmos aqui no RDB, note que LF é um produto interessante. Esse aí, se tiver o recurso suficiente, vai pagar melhor do que o CDB ordinário, vai pagar melhor do que os títulos do Tesouro. O entrave desse produto aqui é o sarrafo para entrar é bem alto, pelo menos 150 mil a maioria dos casos. Então, não podemos dizer que as LFs são produtos ruins. O entrave que afasta a maioria da população é essa quantia mínima para investimento. Seguindo para o RDB. Menos popular do que outras aplicações de renda fixa, o recibo de depósito bancário, RDB, se apresenta como mais uma alternativa para diversificar a carteira do investidor. De forma geral, este título é bem semelhante ao CDB, mas possui algumas peculiaridades que precisam ser conhecidas na hora de investir. Então, lembre que o CDB é a forma do banco captar dinheiro, o RDB da financeira captar dinheiro. Em relação à liquidez, os CDBs são bem mais flexíveis, podem permitir resgates antes do vencimento, sendo que alguns oferecem inclusive a liquidez diária, sua boa opção para compor sua reserva de emergência. Exatamente, eu ia ler a última frase aqui, mas já está falando exatamente isso, né, da reserva de emergência. Por outro lado, os RDBs normalmente não costumam ter liquidez antes do vencimento,
Não que isso seja regra para todos, pois há emissoras que podem oferecer essa possibilidade. Mas, de uma forma geral, não é isso que a gente observa no mercado, tá? Conforme determinado pelo Banco Central, os RDBs são intransferíveis e inegociáveis. Isso significa que eles não podem ser adquiridos ou vendidos no mercado secundário, que é onde o investidor negocia diretamente com outra pessoa, sem a interferência da emissão que vendeu o título, né? E aí é o ponto que você já pode concluir que o RDB não é uma boa opção. Tudo nessa vida que a gente compra, e aí eu falo além de produtos de investimento, tudo que você comprou, você tem que pensar que um dia você pode vender. Um dia você pode precisar vender. E como que você compra uma coisa que é intransferível e inegociável? Você tem que ficar preso com aquilo até o final do prazo. É um péssimo produto, quando você para sobre essa ótica. Isso por si só, no meu modo de ver, e praticamente um consenso entre todos os especialistas em investimento, não é interessante, tá?